Marcos 11, 22. Diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que perdides orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Amém. Glória a Deus. Estava lendo pela manhã esse versículo, começando aí do 22, e acredito que o Espírito Santo, irmãos, me fez lembrar do curso Fé. Eu acredito que você já deve ter estudado o curso Fé na igreja, o ano passado a gente teve aqueles livros, que mostrou acerca da fé, e hoje eu quero aqui, irmãos, dentro desse texto que nós lemos, é claro que o contexto dá para a gente tirar tanta linda história de fé aqui, coisas profundas, mas duas coisas me chamam a atenção aqui. E para a gente entender essas duas coisas aqui, eu preciso aqui voltar um pouquinho atrás, no verso de número 12 em diante, para você entender o contexto. Porque a gente ouve aqui Jesus falando, tende fé em Deus, mas qual foi o cenário? O porquê que Jesus disse isso, aquilo para os discípulos? E a gente vê aqui a partir do verso 12, vou resumir, você conhece a história. Eles estavam indo, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Quando então ele avista uma figueira, ele olha para a figueira, esperando ter figo, ali, e só tinha folhas. Eu vejo que Cristo teve, irmãos, uma frustração, nesse momento aqui, ficou frustrado, porque esperava ter algo, um alimento ali, e só tinha folhas. No versículo 13, a gente vê que então Jesus não encontra figo, não encontra nada ali. Agora o 14, é o 14 que entra aqui, irmãos, a inspiração de hoje para nós. Quando Jesus vê que não tem figo, que não tem nada, que não tinha o que ele esperava, ele deixa uma palavra para os discípulos. Alguém atentou para essa palavra já dita, já lida? Você já deve ter escutado. Alguém lembra dessa palavra que Jesus deixou? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Foi a palavra que Cristo deixou para os discípulos. E o interessante aqui, irmãos, é que os discípulos ouviram, está aí na tela o versículo, Jesus disse, nunca mais coma alguém fruto de ti, e os discípulos ouviram isso. Então Jesus deixa uma palavra, eles escutam aquela palavra, e agora entra então, ensina aqui aquele requisito lá, tem de fé em Deus. Mas a gente vê no versículo 20, ainda não lido, mas o versículo 20, Jesus agora no dia seguinte, retornando, passando pelo mesmo lugar, quando então os discípulos, propriamente Pedro, ele avista aquela figueira já seca. O que Pedro fala, igreja? Olha o versículo 21. Lembrando-se do que ele havia dito, aquela palavra, nunca mais ninguém coma fruto de ti, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Amém. Então vamos agora por parte aqui, já conhecendo a história, o contexto, o que o Senhor vai nos mostrar aqui, irmãos, é um pouco sobre a fé. Eu acredito que se a gente aqui fazer uma pergunta, o que é fé para você? Logo você vai lembrar de Hebreus. Fé é o firme fundamento, fé é convicção, fé é a certeza. Amém, glória a Deus. Agora, se eu mudar a pergunta, agora dizendo assim, aonde está a sua fé? Tem gente que imediatamente vai dizer, claramente a minha fé está em Deus, claramente a minha esperança, a minha expectativa está no Senhor. Mas veja só, irmãos, Pedro estava andando com Cristo. Eu acredito que já tinha aprendido bastante sobre fé, aquilo que o Senhor ensinava. E mesmo assim, Jesus ainda disse para eles, propriamente aqui para Pedro, tem de fé em Deus. Repita comigo, por favor, tem de fé em Deus. Aonde a nossa fé tem que estar, igreja? Em Deus. A sua fé não pode estar num pregador, a sua fé não pode estar numa igreja, a sua fé não pode estar, irmãos, numa estátua, numa imagem, eu tenho ídolos, não pode, a nossa fé tem que estar no Senhor. E se a gente olhar para aquilo que o Isaías, o profeta, disse no capítulo 42, o verso 8, ele fala assim, irmãos, com mais propriedade, o Senhor Deus está falando assim, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória a outro não darei, nem os meus louvores às imagens
de escultura. Então, seja imagem, seja ídolo, seja pessoa, seja, irmãos, um lugar, a nossa fé tem que estar posta, aplicada em Deus. E volto aqui a perguntar, irmãos, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente então analisar e trazer para o dia atual. Aonde está a sua fé? Pergunta para a pessoa que está perto de você, só para a gente interagir, né? Aonde está a sua fé? Aonde você tem depositado a sua fé? Porque, irmãos, vamos aqui para um ponto aqui muito importante. Muita gente diz, minha fé está em Deus. Aí na hora que as coisas apertam, a pessoa, ela até vem para a igreja, ela ora, ela busca, ela pede por um milagre, ela pede por uma resposta, mas lá no fundo tem gente que não acredita. Tem gente que, irmãos, ela está declarando ali, fazendo um pedido, fazendo a sua petição, mas lá no fundo aquela fé não foi depositada no Senhor. Ela apenas teve um momento, uma sensação, olha, quem sabe eu venho obter a resposta, quem sabe Deus faz não, irmãos, dúvida, Deus não opera na dúvida. A gente precisa olhar, cada um para nós, como Paulo fala, examine pois a si mesmo, onde eu tenho colocado a minha fé? Será que a minha fé, irmãos, está posta em Deus verdadeiramente? Ou eu tenho, irmãos, vivido uma vida sem uma sequência bíblica, onde eu não tenho não tenho uma base, não tenho me firmado, porque está tudo vago, está tudo vazio, está tudo assim, sem sentido. Através da palavra, com a fé em Cristo, irmãos, a nossa vida passa a ter sentido. A gente passa a orar e com fé nós acreditamos. Com fé, quando ouvimos a palavra, vem a convicção, vem a certeza que aquele milagre vai acontecer, que a salvação do familiar vai chegar, que a sua resposta Deus vai te dar. Irmãos, nessa hora de fé, nessa hora de convicção, é a hora de você se posicionar. Uma vez me perguntaram, pastor, qual que é a hora de tomar uma decisão? Na hora que a fé vem, na hora que Deus fala com você, a melhor hora de você tomar uma decisão, porque você não vai tomar decisões, irmãos, precipitadas, desesperada, não, você vai tomar uma decisão consciente, com a fé no coração. O Senhor já falou o teu coração, veio a convicção, veio a certeza. Essa é a hora de você se posicionar, essa é a hora de você tomar a decisão na sua vida, para que então aquilo que o Senhor tem plantado em seu coração venha a acontecer. Amém, igreja? Então, olhando aqui, vamos voltar aqui para a história aqui. Volta aqui. Jesus está falando aqui no verso 22. Tende fé em Deus. Irmãos, eu fiquei hoje praticamente o dia todo perguntando, Senhor, mas por que o Senhor disse isso para Pedro propriamente? Porque foi Pedro que estava falando com Cristo, Mas Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoaste, secou. E aí Jesus fala, tende fé em Deus. Realmente ela secou, tende fé em Deus. Primeira coisa aqui, irmãos, que a gente pode analisar, olhando para a vida do Pedro, diante desse resumo feito aqui, diante dessa leitura que nós acabamos de fazer, a gente pode olhar para a vida do Pedro e falar assim, ô homem de pouca fé. Algumas pessoas chegariam a dizer assim, que fezinha é essa do Pedro? Algumas pessoas poderiam dizer, olha, o Pedro falhou na fé. Esse é o primeiro lado, irmãos, que a gente pode olhar e chegar a uma conclusão do que aconteceu com Pedro. Ou ele ali falhou na fé, ou teve aquela fezinha. Embora, irmãos, fique bem ciente, para Deus não existe fezinha ou fezona, tudo é fé. Fé é o firme fundamento das coisas. Eu estou esperando, eu estou crendo, eu estou confiando que aquilo que eu estou colocando diante de Deus e pela palavra, eu vou alcançar. Deus vai nos abençoar. Claro que quando a gente fala, é uma forma de expressar. É claro que a fé ela pode aumentar, ela pode crescer, ela pode amadurecer, ela pode, irmãos, a cada dia se fortalecer. Isso claro que é possível, Mas a gente tem que olhar aqui e ver, mas Senhor, será que eu não estou tendo um Pedro no meu coração, na minha vida, como ele foi? Porque, irmãos, apontar para Pedro e falar assim, o Pedro foi um homem de pequena fé, de pouca fé, homem de fezinha. Uma coisa é você apontar, outra coisa é você se colocar na condição ali da história, e ver, será que isso não está acontecendo comigo? E aqui a gente vê, irmãos, a segunda reação. Primeira é que a gente pode olhar para o Pedro e falar assim, o Pedro falhou na fé. O outro ponto de vista que eu enxergo aqui é que a gente pode se colocar no lugar do Pedro e falar assim, eu também
em alguns momentos de decisão, alguns momentos que eu precisei me posicionar, eu me balancei na fé. Eu já orei sem fé, eu já fiz coisas sem ter a certeza que Deus iria operar. Será que a gente, irmãos, olhando para essa história, será que a gente não está nessa visão, nesse lado aqui, essa observação, essa reação do Pedro, de fazer as coisas balançada? Eu vou ver o que vai dar. Talvez, irmãos, dê ruim, diante de uma situação que você não tem como reverter ela. Por isso que o justo vive por fé. Não é se der certo, ou quem sabe, se Deus quiser. Tem coisas, irmãos, que Deus já quis. Cura, libertação, prosperidade, obra já feita, está consumado, o preço já foi pago. Não é se Deus quiser, se Deus quiser, isso vai acontecer. Não, o que Ele já fez, irmão, já aconteceu, já está consumado, o preço já foi pago. Agora, claro que tem coisas que, irmãos, aí vai depender da minha atitude, da minha ação, do meu comportamento, de fé, meu comportamento bíblico, meu comportamento diante da palavra. É claro que daí a gente tem que começar a analisar, como que eu estou vivendo? Eu estou vivendo, irmãos, sobre a palavra, onde a minha fé está sendo depositada no Senhor, ou estou vivendo aí na situação de que vou ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer, se Deus tiver misericórdia, Ele vai nos ajudar. Não é bem assim. A fé é certeza, essa certeza nós temos que ter no coração, trazendo para a família, irmãos, trazendo para o relacionamento, para quem é casado, para quem tem filhos, trazendo para esse lado família, crendo na salvação. Eu olho aquela passagem que quando Josué faz a declaração, é uma declaração de ousadia com fé. Vocês podem servir a imagens, vocês podem servir aos deuses que vocês quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele já tinha ouvido, recebido a palavra, veio a convicção que, irmãos, mesmo que no momento a família não estava ali salva, a fé que ele tinha, que ele expressou nessa declaração, é que minha família vai ser toda salva, é que a minha família, ela toda vai estar servindo a Deus, mais cedo ou mais tarde, pode passar um dia, um mês, um ano, eles mais cedo ou mais tarde vão estar rendidos aos pés do Senhor. É a fé. Agora, já pensou o Josué fazendo aquela declaração na dúvida? Vocês podem servir imagens, o que vocês quiserem, mas se a minha família quiser servir, olha só a dúvida, se a minha família quiser vir comigo para a igreja, aí quem sabe eles vão ser salvos. Sabe quando que isso ia acontecer? Nunca. Irmãos, tem muitas pessoas que estão agindo desta forma, seja para casamento, seja para lutar pela vida dos filhos, seja financeiro, trabalho, seja até vida espiritual. Tem gente que está agindo, irmãos, na dúvida. E a gente vê aqui a sequência aqui da lição, até comentava sobre os 5 passos da vitória. Uma das coisas que o missionário destaca no curso Fé é: não duvide em vosso coração. É o que o Senhor Jesus deixa aqui no versículo 23. Olha o que está escrito aí: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, agora igreja, e não duvidar em seu coração. Vamos repetir isso? E não duvidar em seu coração. Então, quando vem a fé, igreja, quando a gente está se posicionando na fé, a gente deposita a nossa fé no Senhor. Aonde que o inimigo vai trabalhar, igreja? No coração, para que a gente duvide, para que a gente fique assim, irmãos, naquela situação, vai ou não vai? Eu vejo, irmãos, alguns textos bíblicos e entendo que o Senhor quer ação. A própria palavra oração, se você divide ela ao meio, orar, ação, atitude. Então veja quando Deus fala para Moisés: olha, vocês agora já oraram, diga ao povo que marche, haja, atitude, tem ação, vocês têm que se posicionar, vocês têm que partir. Veja que o próprio Deus cobrando ali a ação de Moisés e o povo que estava parado. E muitas vezes, irmãos, por que nós ficamos parados? Por causa da dúvida, por causa da incerteza. Será que vai dar certo? Mas será que é isso mesmo? Será que isso é de Deus? Quantas pessoas que já receberam promessas, palavras, irmãos, o Senhor já confirmou, o Senhor já falou, mas aí passa-se o tempo, a pessoa fica assim: mas será que é de Deus mesmo? O inimigo está te parando, está te paralisando, está te deixando com a vida estagnada para deixar dúvida em seu coração.
E muitas pessoas que por causa da dúvida, irmãos, ela joga para o alto, ela desiste, ela abre mão. Então, cuidado com as dúvidas. Amém, igreja? Vamos repetir a frase aí do versículo 23? Qual é que é a frase destacada aí? Não duvidar em seu... Vamos ser ousados, irmãos? Diga para a pessoa que está ao seu lado, não duvide em seu coração. Diante daquela palavra, daquela promessa que Deus te deu, não duvide. Ah, mas agora eu estou incerto disso. Se um dia, uma hora o Senhor te deu a palavra, irmãos, Ele não errou quando te deu a palavra. Ele não errou quando te prometeu. Então cuidado, o inimigo tem paralisado muitas pessoas com a dúvida. Outra coisa aqui para a gente aproveitar a leitura aqui, ainda no versículo 23, mas crê que se fará aquilo que diz, e tudo o que disser lhe será feito. Veja só, falamos da fé, falamos de não duvidar em seu coração, e agora, igreja, crer que se fará aquilo que diz, aquilo que você fala, aquilo que você expressa. Você já deve ter escutado, lido, né? A palavra de Deus fala que as nossas palavras, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com aquelas palavras, irmãos, malditas, né? De maldição. Cuidado com aquelas palavras top, xingamento, palavrão. Às vezes a pessoa ela fica assim, mas aonde eu errei? Por que minha família está destruída? Às vezes, irmãos, xingamento, palavras. Olha, irmãos, eu não conheço a vida de ninguém aqui pessoalmente, mas quantas pessoas, não falo só propriamente aqui na nossa cidade não, mas quantas pessoas que aqui na igreja ela é como santo, santidade, desculpa a expressão, arrotar a santidade, mas lá fora, irmãos, arrota, palavras torpes, palavrão, xingamento. A pessoa está na ponta da língua, irmãos, uma resposta afiada para ferir, para machucar, para ofender, aquela palavra, irmãos, que vai deixar a pessoa para baixo. E aí depois ela fica perguntando, mas como que minha família está destruída? Como que meu casamento está assim? As palavras. Olha, aqui a gente, claro, que está vendo para o lado positivo, mas ele também é válido, irmãos, para as palavras negativas. Tudo que disser, olha só, crê que tudo que se fala, né, vai acontecer. Tudo, aquele que, mas crer que se fará aquilo que diz. Então é muito importante a gente entender também que quando a gente fala coisas que não edifica, aquilo também, irmãos, acontece. Então toma muito cuidado, abra os seus olhos, reveja, troque ali o vocabulário, reveja as palavras, vai buscando, Senhor, me ajuda a frear minha língua, a guardar minha boca, me ajude, porque nós não podemos, irmãos, palavrão, xingamento, palavra top, essas coisas não é para o cristão. Outra coisa aí, tudo o que disser lhe será feito. Amém, passa para o 24, por favor. No 24 está escrito assim, por isso vos digo que tudo o que pedides, orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. Eu lembro, irmãos, do curso Fé, o missionário contando assim, que as 4 primeiros é nosso, esse quinto aqui é com Deus. Você orou, você teve a fé do Senhor, você não duvidou em seu coração, você creu naquilo que você está falando, minha família vai ser salva, meu casamento vai ser restituído, minha vida financeira vai se levantar, você crê nisso, vai acontecer. Vai acontecer quando, irmãos? Quando a gente continuar crendo, e quando então continuamos pedindo, orando, a gente crê que então vamos receber e vamos ter lueis, em nosso favor. Amém, igreja? Então essa é a direção que o Senhor nos traz no dia de hoje. Onde está a sua fé, igreja? Sua fé tem que estar em Deus, a minha fé tem que estar em Deus. Será que a gente não está igual Pedro, irmãos? Eu acredito que nenhuma palavra de Deus é por acaso. Tem gente que está igual Pedro. Eu vejo aqui, irmãos, que o Pedro ficou surpreso quando viu ali, aquela figueira seca. Eu acredito que ele ficou ali até mesmo assim inicialmente assustado, surpreso, mas como pode? Não é que deu certo mesmo? Não é que a palavra que o Senhor liberou funcionou? Olha só, dúvida. Não, irmãos, ele tinha que estar naquela convicção. A palavra que o Senhor liberou, ela funciona. A palavra que o Senhor deu, ela vai se cumprir para a glória de Deus.
É a mesma coisa nos dias de hoje. Quando se trata, irmãos, da sua vida, da minha, da nossa família, a gente tem que crer naquela palavra que o Senhor tem nos dado, né? E a gente tem recebido em nosso coração. Amém? Vamos orar? Fique em pé, por favor. Deus abençoe você. Fique na paz, fique com Deus.